Olá, torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde. Antes de tudo, quero agradecer a vocês pela presença, pelos comentários de todo mundo que está se inscrevendo. Muito obrigado mesmo. E quero dizer que vou sortear uma camisa do Palmeiras quando chegar a 1000 inscritos. Estou com 700 e pouco aí, logo mais, chegando aos 1000 inscritos, vou sortear uma camisa do Verdão. Acompanhe o decorrer dos outros vídeos que eu vou dizer para vocês qual vai ser o critério para escolher o vencedor, quem vai ser o sortudo que vai ganhar a camisa do Verdão. Bom, galera, e o vídeo de hoje é comentar sobre os nossos rivais lá, o Paparazzo Rubro-Negro lá, o Neto, Mauro César. Dessa vez o Mauro César nem falou nada demais. Vamos começar pelo Mauro César, né, que é o mais tranquilinho dessa vez, né? Porque normalmente ele gosta de falar umas besteiras em relação ao Palmeiras, né? Mas dessa vez, cara, não sei se vocês notaram, mas é óbvio, né? Eu não sou muito de acompanhar assim tanto o Mauro César, mas acaba aparecendo cortes dele, né? E ele elogiou o Palmeiras, né? Disse que o Palmeiras, o Flaco Lopes e o Vitor Roque estão dando resultado, é uma dupla que encaixou. Mas o que me chamou a atenção dele foi o desânimo. Você vê que o Mauro César, quando ele vai falar alguma coisa sobre qualquer assunto, ele é bem sanguíneo, né? Ele é bem expressivo, ele fala assim, parece que ele tá com raiva. E foi uma das primeiras vezes que eu vi ele falando com desânimo. Ele estava desanimado falando do Palmeiras. Palmeiras, vamos ver aí o Flaco Lopes, sabe, quase dormindo, quase que eu comecei a aumentar o volume do celular. Falei, acho que tá falhando. Não tava falhando não, era o Mauro César desanimado. É engraçado, né, que quando ele vai falar bem do Palmeiras, ele fala até num tom desanimado. Busquem aí depois, se vocês tiverem curiosidade aí, nos últimos elogios, que são poucos, né, que ele faz em relação ao Palmeiras, busque aí que ele está elogiando a dupla, né, Flaco Lopes e Vitor Roque, e dê uma olhada no desânimo dele para elogiar o Palmeiras. É impressionante. Quando é para criticar é um leão, agora quando é para elogiar é um gatinho, né? Mauro César sendo Mauro César, né? E sobre os outros dois, né, lunáticos aí, inclusive eu coloquei até na capa aí o Saturno, né? Porque o Elon Musk já está fazendo as pesquisas dele para levar a gente lá para outro planeta. Acho que só que o Elon Musk está atrasado, porque já tem gente que vive em Saturno e ele nem está sabendo, que é o Neto e o Paparazzo Rubro-Negro, né? Eu acho que eles já vivem lá e já estão muito à frente do tempo, porque eles falam coisas que talvez só quem mora em Saturno consegue dizer. E vamos por partes. O Neto disse que o Yuri Alberto não é que é melhor que o Flaco Lopes, é 1000 vezes melhor que o Flaco Lopes. Aí vamos tirar um pouco da zoeira e vamos analisar os dois jogadores. Eu até acho o Yuri Alberto bom jogador, acho o Yuri Alberto muito bom centroavante. É novo, é rápido, ele também faz muita pressão nos zagueiros lá, não deixa os zagueiros jogar à vontade. Eu gosto do estilo do Yuri Alberto, acho um bom centroavante e um cara com muito futuro. Mas daí você dizer que ele é 1000 vezes melhor que o Flaco Lopes, primeiro que eu já nem acho ele melhor que o Flaco Lopes. E vou explicar o porquê. Eu acho assim que são jogadores do mesmo nível ali, mas eu acho o Flaco Lopes melhor tecnicamente que ele. É só você parar pra pensar nisso aqui que você começa a perceber que, peraí, é verdade o que esse cara tá falando. Coloca o Yuri Alberto pra fazer a função que o Flaco Lopes tá fazendo hoje. Porque o Flaco Lopes hoje, o que ele está fazendo? Ele não está jogando lá de centroavante no meio dos zagueiros. O Flaco Lopes está quase circulando como um meia. E aí ele entra na área toda hora, ele vem como meia e entra na área. Vem como meia e entra na área. Então ele está recebendo, a maioria, quando ele está sendo acionado, ele está recebendo no meio campo. Que é um local que você tem que ter um monte de características que o Yuri Alberto não tem. Na minha opinião, se você coloca o Yuri Alberto para vir receber a bola no meio campo, que nem, por exemplo, o gol, né? O gol que o Vitor Roque fez, que o Flaco Lopes baixou um pouquinho, o Andréas achou o Flaco Lopes já saiu tirando, dominou, driblando já o jogador do Vasco e meteu um passe maravilhoso pro Vitor Roque. Cara, pra mim o Yuri Alberto não faz aquilo ali nunca. Se você colocar o Yuri Alberto para fazer essa função, ele não vai fazer, é impossível para ele. Ele não tem essa qualidade técnica. O Yuri Alberto é para atacar espaço. Ele fica no meio dos zagueiros e se movimentando o tempo todo. O meia pega a bola, ele faz um facão. O meia pega a bola, ele faz um facão. Aí tem jogada de fundo, ele entra na área. É bom, muito bom. Finaliza bem? Em algumas fases sim, em outras não.
mas ele jamais vai conseguir baixar para meia e jogar o que o Flaco Lopes joga, que é arrancando, dando drible, dando assistência, fazendo tabela curta, saindo de espaços, às vezes que ele domina a bola, tá cercado de 3, ele faz alguma coisa e já clareia a jogada. Então assim, não dá. Eu não estou dizendo que o Flaco Lopes é como o Neto, eu não moro em Saturno, ao contrário do Neto, então eu não posso dizer aqui que o Flaco Lopes é 1000 vezes que o Yuri Alberto, porque não é não, 1000 vezes não. Acho que a gente não pode analisar um jogador só pela fatia agora dos últimos 3 meses e acabou. Eu acho que é um todo, né? E no todo, hoje, eu acho que são jogadores parelhos, mas eu acho que o Flaco Lopes é mais completo. Porque eu já vi o Yuri Alberto na boa fase. Goleador, ficando na cara do gol, fazendo muitos gols porque ele faz o facão muito bem. Quando os meias pegam a bola, ele está sempre bem posicionado. É o que eu vi do Yuri Alberto na melhor fase dele. Um centroavante que fazia bem o facão e fez alguns gols. E era um cara oportunista. Ele nem está numa boa fase agora. E a melhor fase do Flaco Lopes eu estou vendo agora. E eu não vi o Yuri Alberto fazer essas coisas que o Flaco Lopes faz. Gol de cabeça, caneta, drible desconcertante, muitas assistências. O Flaco Lopes está dando muitas assistências, bola aérea nem se fala. Então, assim, eu acho que não é um absurdo o cara chegar aqui e falar assim: olha, eu acho o Yuri Alberto melhor. Se for para contratar para o meu time, eu quero contratar o Yuri Alberto, não o Flaco Lopes. Eu acho que isso é uma opinião que você tem que respeitar. Tá tudo certo. Agora o cara falar 1000 vezes melhor, é 1000 vezes, cara. Se eles são jogadores praticamente do mesmo nível, e o Yuri Alberto, tendo essa coisa que eu falei, ele não consegue fazer as coisas que o Flaco Lopes faz, e o Flaco Lopes consegue fazer as coisas que o Yuri faz. Se põe o Flaco Lopes lá no meio dos zagueiros, ele também vai fazer isso. Que é se posicionar, fazer facão para tentar sair na cara do gol, e agora o que o Flaco Lopes vem fazendo, o Yuri Alberto não desempenharia essa função. E o Paparazzo Rubro-Negro disse o seguinte, agora por conta, né, o jogador da base aí, o Felipe Tereza, né, que foi pro Palmeiras, ele disse que o Palmeiras tem um problema com o Flamengo, que o Palmeiras tem fixação pelo Flamengo. Então tudo que o Flamengo faz, o Palmeiras fica de olho para ir lá e tomar. Aí ele citou o exemplo do Richard Rios, ele citou o exemplo do Andreas Pereira, aí ele citou o exemplo agora desse garoto da base, que o Palmeiras tem fixação, que o Palmeiras não esquece o Flamengo de qualquer maneira, que o Palmeiras tem problemas com o Flamengo. É uma grande besteira, uma grande bobagem, e pior que quando eu vi que ele estava falando sobre isso, eu fui ver o vídeo, eu achei que ele estava falando brincando, né? Eu falei, acho que ele tá brincando, não, ele tá falando sério mesmo, que tem fixação. Cara, há pouco tempo atrás aí, o Flamengo estava fazendo, o JP, o João Paulo Sampaio deu uma entrevista lá no podcast e ele falou que o Flamengo veio com tudo para contratá-lo. Então quer dizer que, já que o Flamengo procurou um profissional que era do Palmeiras, então vocês também têm fixação pelo Palmeiras, é isso? O Matias Vinha aqui, por sinal, não tá jogando nada. Tudo bem que ele machucou, tá jogando nada. Eu assisti os últimos 3 jogos que ele entrou com a camisa do Flamengo, ele só domina a bola de canela. Que bom que ele foi para lá, não queremos de volta. Mas quando o Matiazinho foi pro Flamengo, então quer dizer que era porque o Flamengo estava com fixação no Palmeiras. Uma grande bobagem, né? Eu acho que o futebol é assim, os jogadores são profissionais e em algum momento você sai de um clube e está no mercado, pode ir para qualquer lado. Esse garoto, por exemplo, da base que saiu, que é um grande destaque, ele estava lá com disciplina. Por que ele veio para o Palmeiras? Uma junção de fatores. O Palmeiras é um dos times que mais usa a base, é um time que tem o João Paulo Sampaio que dá jeito e um monte de garoto que de repente é indisciplinado. Então às vezes o próprio empresário do jogador, quando o cara sai do Flamengo e rescinde com o Flamengo, ele fala, cara, eu já sei quem que vai dar jeito em você. Vou pôr você lá no Palmeiras lá, porque com o João Paulo Sampaio ele vai ter que dar jeito em você, porque o João Paulo Sampaio é um cara muito duro e com indisciplina ele vai conseguir provavelmente controlar esse garoto. É claro, a gente não sabe o dia de amanhã, mas provavelmente se tem um cara que pode controlá-lo, é o João Paulo Sampaio. Então eu acho que é uma grande bobagem, porque o futebol é assim. Amanhã ou depois o Palmeiras tem grandes jogadores hoje no elenco, amanhã ou depois algum desses jogadores pode sair, bater na Europa e depois retornar para o Flamengo, como foi o caso
Matias Vinha, né? Então esse negócio da fixação é porque realmente eles acham que o mundo gira em torno deles. Então quando alguém de repente contrata um jogador que era do Flamengo, na cabeça deles é porque nós somos os maiores do mundo e aí querem roubar as nossas coisas. Aquela mania de perseguição, eu acho que eles estão precisando mais de um psicólogo, viu? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Diga aí o que vocês acham dos lunáticos, se vocês acham que eles moram em Saturno, em Plutão, que planeta você acha que eles vivem? É isso, galera, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, comentem aí, chuva de comentários para falar sobre esses comentaristas que vivem em Saturno e vamos rir um pouquinho deles, porque futebol também é humor. Volto hoje ainda com mais notícias do Verdão. Valeu, galera, até o próximo vídeo.